Fala galera, hoje eu vou falar tudo sobre renda fixa, no nosso segundo vídeo da série Investidor Estagiário. E vamos começar agora falando sobre renda fixa, porque ela é do perfil mais conservador. E se você não viu o nosso outro vídeo falando sobre perfil de investidor, dá uma olhadinha lá, é bem rápido, bem prático e vai te ajudar muito para saber alguns termos que eu vou falar aqui nesse vídeo agora. Falando de investimento ou de guardar dinheiro, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a poupança. Porque a poupança é o investimento mais conhecido do Brasil. E falando sobre a poupança, em comparação aos outros investimentos, é a que rende menos. Ela rende por volta de 7% ao ano. Mesmo que ela é isenta de imposto de renda, ainda não compensa investir nela. Muitos têm medo de sair da poupança e começar a investir em renda fixa, por exemplo, que seria o próximo passo, por falta de conhecimento. Então a pessoa está deixando de ganhar, está deixando de aproveitar por conta do medo ou da falta de conhecimento. Mas o que é essa renda fixa? Quando investimos em renda fixa, praticamente estamos emprestando dinheiro ao banco ou a instituições financeiras e recebendo juros por isso. Então, praticamente, nós emprestamos o nosso dinheiro ao banco e o banco empresta esse dinheiro para outras pessoas, só que com juros bem maiores, muito maiores mesmo. Bom, resumindo, você coloca o seu dinheiro num CDB, por exemplo, e esse CDB vai te render 1% ao mês. O banco vai pegar o seu dinheiro que você investiu, só que aí ele vai emprestar esse dinheiro para outra pessoa. Então a outra pessoa vai pegar um empréstimo, por exemplo, a uma porcentagem de um exemplo de 10% ao mês. Então, o que você recebe 1% ao mês, o banco vai emprestar para outra pessoa, rendendo 10% ao mês. Então é aí que o banco lucra. Você conseguiu entender agora por que existe isso? E já aproveitando que nós estamos falando sobre banco, já vamos falar sobre o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Aqui você empresta o seu dinheiro ao banco. A maioria dos CDBs rendem 100% do CDI. Mas, Doguinha, o que é esse CDI? Pelo amor de Deus, todo mundo fala, só que ninguém explica. A taxa DI, assim falado de CDI, ela é uma das taxas mais importantes do nosso mercado, para ela conseguir manter a estabilidade financeira, para manter as outras taxas também em dia. Um exemplo dessa outra taxa que é assimilada com a taxa DI é a taxa Selic. Por isso que quando falamos sobre CDI e taxa Selic, nós falamos que são praticamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Um exemplo disso é o que? Hoje o nosso CDI está rendendo 10,4% ao ano e a taxa Selic está 10,5% ao ano. Nós notamos que sempre o CDI vai estar 0,10% abaixo da taxa Selic. E essa taxa pode se alterar a cada 45 dias que acontece a reunião do Banco Central. Então ela pode aumentar tanto quanto diminuir. O CDB, ele é cobrado imposto de renda, mas não se preocupe. O imposto de renda, ele é descontado na fonte. Então toda vez que você já viu o seu dinheiro rendendo lá, você já vai ver o seu dinheiro descontado. E o imposto de renda, ele é cobrado apenas dos rendimentos. Aqui eu vou mostrar duas tabelas, que é a tabela de imposto de renda e a tabela do IOF. IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. A primeira tabela é sobre o imposto de renda. E nós vamos ver aqui que ambas as tabelas são regressivas. Então, quanto mais o tempo passa, menos você vai ser cobrado em relação ao imposto de renda. E no caso do IOF, após os 30 dias que você colocou o seu dinheiro lá, você não vai ser cobrado. Então, o imposto de renda vai ser cobrado sempre, vai depender do tempo. E o IOF, você vai ser cobrado se você quiser movimentar esse dinheiro antes dos 30 dias. Após os 30 dias, você é isento e você pode movimentar esse seu dinheiro. Agora, saindo do CDB, vamos para o LCI e LCA. Aqui já vemos outro tipo de aplicação, porque aqui você não paga imposto de renda. Mas só porque eles não são cobrados imposto de renda, que quer dizer que eles são melhores que o CDB. Isso vai depender da sua análise, porque vai ter alguns CDBs
que vai render 120% do CDI e tem alguns LCI ou LCA que vai render 90% do CDI, por exemplo. A partir disso, você vai ter que fazer alguns cálculos para você poder fazer essa análise. Nesse cálculo de 120% do CDB e 90% do LCI ou LCA, o CDB ainda está rendendo mais do que esses dois, mesmo que tenha que ser descontado o imposto de renda. Sempre se certifique que você realmente está fazendo o melhor investimento. Só que o LCI e o LCA tem um ponto que é diferente do CDB. No caso do LCI, o tempo mínimo para vocês fazerem um resgate do seu dinheiro são de 12 meses. E já o LCA é de 9 meses para você conseguir fazer o resgate. Então, antes de investir, é melhor você dar uma olhada e saber muito bem no que você está fazendo, porque às vezes você vai precisar retirar esse dinheiro antes e você vai acabar perdendo ou vai acabar se prejudicando e deixando aquele tempo perdido naquele investimento. Mas para resumir, o LCI e o LCA são letras de créditos imobiliário e letras de créditos do agronegócio. Esses investimentos estão atrelados diretamente ao CDI, diferente do Tesouro Selic, que é o que nós vamos falar agora. O Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros que existem e que as pessoas podem iniciar com qualquer quantia. Quando investimos no Tesouro Selic, nós basicamente estamos emprestando dinheiro para o governo. E quando falamos sobre Tesouro Selic, ele está atrelado diretamente com a taxa Selic, que hoje a nossa taxa Selic está em 10,5%. Então está rendendo 0,10% a mais do que o CDI. Este é um dos investimentos mais seguros que existem, porque, por exemplo, para você levar um calote do Tesouro Selic, você vai ter que ver o Brasil quebrando. Por exemplo, o Brasil inteiro vai ter que quebrar para você não receber esse dinheiro. O Tesouro Selic, ele é muito conhecido porque os títulos do Tesouro Selic são conhecidos como títulos públicos, porque, como eu falei, estamos praticamente emprestando dinheiro para o governo. Enquanto isso, o CDB, o LCI e o LCA são títulos privados. Só que o CDB, LCI e LCA tem uma vantagem sobre o Tesouro Selic, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Quando você vai investir num CDB, LCI ou LCA, você tem que garantir que você está fazendo um investimento, uma aplicação, tenha cobertura pelo FGC. O FGC nada mais é que é um seguro que, caso algum dos bancos que você vai emprestar esse dinheiro quebre, você consegue resgatar até R$250 mil. E sempre atente-se, se você for fazer um investimento, você tem que ver se ele está pré-fixado ou pós-fixado. Geralmente, todos os investimentos que são pós-fixado estão atrelados diretamente ao CDI. Bom, mas ok. Mas o que quer dizer isso? O pós-fixado ele está diretamente atrelado ao CDI. Então, quer dizer que se a taxa do CDI subir, você vai ganhar mais. E se o CDI descer, você vai ganhar menos. Só que não se preocupe, você não vai sair perdendo. Você só vai ter uma variação entre render mais ou render menos. Alguns exemplos de pós-fixado são as famosas contas digitais, que rendem 100% do CDI. As contas digitais são famosas por ser utilizadas como reserva de emergência, porque tem a sua liquidez diária ou liquidez imediata. Então quer dizer que se você precisar de uma reserva de emergência, uma dica é você utilizar a caixinha do Nubank, o porquinho do Banco Inter, que você consegue ter liquidez diária ou imediata para você poder resgatar sua reserva de emergência. Agora, falando sobre o pré-fixado, você tem que entender que o pré-fixado, vou dar um exemplo, você optou por fazer um investimento pré-fixado de 15% ao ano até 2035. Então quer dizer que se a taxa do CDI subir ou descer até 2035, independentemente, você vai receber 15% ao ano até 2035. E aqui já entra o conceito de liquidez. Liquidez é algo muito básico, muito simples, só que muitos brasileiros não conseguem entender o que é essa liquidez. E eu vou te falar agora. Liquidez é a capacidade e a velocidade que você tem de você poder pegar o seu dinheiro na hora que você quiser de algum investimento. Aqui vão alguns exemplos de liquidez. A primeira dela é liquidez no vencimento, que é igual que nós estamos falando aqui sobre o pré-fixado.
que é a liquidez no vencimento de 2035, por exemplo. Então quer dizer que você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro até 2035. Ah, mas eu não vou conseguir resgatar até lá. Conseguir, você até vai. Só que você pode acabar perdendo dinheiro nessa brincadeira. Se você não se atentar nessa questão de data de vencimento, você pode acabar perdendo dinheiro. Mas lembre-se, você só vai perder dinheiro se você não se programar. Você realmente quer fazer um investimento a longo prazo? É realmente um dinheiro que você não vai ter necessidade? Aí sim, você se programa e se planeja e consegue realizar um investimento a longo prazo, com segurança. A liquidez diária ou imediata, falei que é alguns exemplos da caixinha do Nubank ou do Porquinho do Inter, ou até mesmo do PicPay e por aí vai. Estamos falando sobre que você consegue resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser. Por isso que eles são tão indicados para a reserva de emergência. Porque a reserva de emergência é justamente para isso. Para você resgatar aquele dinheiro de emergência, para você sanar a sua necessidade e você não precisa mexer em nenhum dos tipos dos seus investimentos, nem de renda fixa, nem de renda variável. E eu vou te dar mais uma dica que você não pode investir dinheiro da sua reserva de emergência, porque como já diz, ela é para emergência, então você tem que deixar ela de fácil acesso para você conseguir resgatá-la. E assim você tira o outro dinheiro para você poder fazer seus investimentos a longo prazo, deixar ali para ter um rendimento melhor. E é isso, galera. Sobre renda fixa, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou falar tudo o que vocês precisarem, beleza? E tirar todas as suas dúvidas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre renda variável e vai acabar falando um pouco a mais sobre outros perfis de investidores, o moderado e o arrojado ou agressivo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aí embaixo se ficou alguma dúvida em algo ou alguma sugestão de vídeo. Beleza, meu queridão? Ó, um beijo no popote e até mais.